tá aqui no NOQD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. Professor Abel Santana ou Tele Ferreira? Abel Ferreira. Eu estou fazendo até uma comparação. Abel Ferreira, Claro, gosto muito dos dois. Cara, esse cara, eu vou te falar, esse mano... Qual que é o nome dele mesmo, Manga? Você sabe o nome dele que eu tô ligado? Alexandre Silvestre. Esse mano, velho, eu vou te falar, cara. Nossa, deve ser duro o Abel Ferreira aguentar esses malucos, velho. Mas vambora. Mas o meu nome é Abel Ferreira. Você até se inspira nele, já leu o livro do Tele. Muito, Parece que muito. o que você constrói no Palmeiras é meio que o Tele construiu no São Paulo, guardadas as proporções. Eu não me comparo com ninguém. Ok, tudo bem. A comparação é minha. Mas inspira-me. Essa é uma das pessoas que gostei. Gosto da forma onde ele falava. O que mais me surpreendeu, o que mais me cativou no Tele Santana eram os fundamentos. Fundamentos. Verdade. E você deixa um legado, já deixou um legado. Como é que é trabalhar em duas frentes nessa reta final de temporada contra o mesmo adversário? Pau a pau, cabeça a cabeça no Brasileiro e depois a final na Libertadores. Como é que você vai lidar com essa parte final do ano? Otimamente, porque se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a trucidar-me como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Abel, boa noite. Leonardo Som da Rádio Bandeirantes. Abel, como o colega citou aqui, são dois clubes que estão disputando os mesmos títulos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ponta a ponta, são dois times também muito fortes. Mas eu queria ouvir de você uma avaliação sobre esse elenco, porque eu acredito que o treinador ele precisa ter muita confiança nos seus jogadores para um jogo valendo liderança fora de casa e poupar muitos titulares. Então eu queria saber se você acredita que esse é o melhor elenco que você já trabalhou no Palmeiras, se esse é um elenco que te oferece essa possibilidade de disputar essas duas competições com força máxima. Quantas vezes vocês já me ouviram falar do Todos Somos Um? Quantas vezes já me ouviste falar nisso? Quantas vezes já me ouviste dizer que não há titulares no Palmeiras? Quantas vezes já me ouviste dizer que eu não treino os 11, eu treino os 28? É só vocês prestarem atenção àquilo que eu falo, e falo muitas vezes, e às vezes até falo muito e demais. Está um livro escrito, sei que muitos de vocês não leram, mas está um livro escrito. Portanto, é muito fácil, é só entender isso. Mas tenho que vos falar no trajeto que foi este ano. Da quantidade de jogadores que nós vendemos, da quantidade de jogadores que nós trocamos e da quantidade de jogadores que nós integramos e continuamos a competir. É muitas vezes contra tudo e contra todos, e mantendo aquilo que é a crença naquilo que é o meu trabalho, o que é aquilo que é o nosso trabalho. Como tu disseste, o teu colega disse, se fores à primeira entrevista que eu dei, é só fazer um pouquinho de esforço e perceber aquilo que eu disse. Eu não mudei nada. Eu não mudei nada. A única coisa que mudou, graças ao trabalho de todos, temos mais títulos. O clube cresceu em termos de dimensão financeira e de prestígio nacional, mas sobretudo internacional. A quantidade de jogadores que nós apostamos vindos da formação, o número de vendas e o valor das vendas que fizemos. Todos os anos a competir, pelo menos desde que nós chegamos, por títulos. O Palmeiras e outro clube, perdemos também, não sei, tivemos em 15 finais, acho, perdemos 5. Portanto, pouca coisa mudou. Agora acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no trabalho, acredito muito no espírito de grupo, mas isso é uma coisa que se constrói dentro da nossa casa, focando nos nossos processos, integrando os novos jogadores que chegam, explicando aquilo que nós queremos, e temos muita margem para melhorar. A minha confiança nos meus jogadores é total e absoluta, e portanto eu troquei sem problema nenhum. Aliás, disse mesmo aos outros que ficaram de fora que eu tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo, daquilo que foi o último jogo, pelo desgaste físico e mental, e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia
não ia deixar. Portanto, é a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade, e isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar juntar, somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até ao fim. Está bem? Ó, final da coletiva, eu peguei um comentário aqui, eu já passo no do Leandro, pedi só o like da galera que tá chegando, inscreva-se no canal, ativa o sininho também. Se o Abel fosse menos arrogante e prepotente, ele seria melhor. Cara, pra mim ficou muito claro, assim, ó, a gente ficou um tempo sem fazer as coletivas, voltamos a fazer uma de Campeonato Brasileiro. Vocês percebem a diferença? Tudo bem que a última tinha a classificação, mas, cara, a gente teve coletivas do Mundial, coletiva de Brasileiro, é muito ruim as perguntas, velho. É muito ruim. Qualquer um de nós, eu acho que faria a mesma coisa, mano. É muito ruim. E aí, muitas vezes a gente debateu aqui, ou são muito ruins as perguntas, porque assim, muita gente debateu aqui o seguinte, por que não perguntam de tática? Por que não querem, mano? Por que não querem? Por exemplo, o Silvério aí, Silvestre ou Silvério, como que é o nome? Alexandre Silvestre. Alexandre Silvestre. Cara, o padrão de pergunta dele é sempre essa, cara. O Tele... Ai, mas é sempre essa. Tipo assim, não tem tática. Hoje o cara colocou 2 volantes, voltou com o Veiga mais avançado, com 2 pontas. O golaço do Felipe Anderson, eles podiam ter explorado assim. Cara, olha o domínio desse jogador, o refino técnico. Mano, eles são ruins, mano. Desculpa aos jornalistas aí, vocês são muito ruins, mano. Pra falar de futebol. É muito ruim, é muito ruim. Além disso, Fernando, eu acrescento, tá? Eu completo. Não vende. Não vende. Falar do golaço do Felipe Anderson, falar da tática, falar do que fez, isso não vende. O que vende é tentar pescar uma resposta do Abel Ferreira que possa virar uma manchete do tipo, olha, Abel Ferreira disse que pensa em bater no Flamengo nas 2 frentes. Isso vende. Isso vende. Por isso que o cara pergunta, pô, Abel, e aí, como é que você vai competir contra o Flamengo? Pô, Abel, e o Flamengo tá nas 2 aí, como é que você vai fazer? Vende muito mais tentar descontextualizar qualquer fala do Abel referente ao Flamengo do que falar do, pô, Abel, e aí, hoje você jogou como? Pô, Abel, e o golaço do Felipe Anderson? Você acha que ele poderia jogar na meia? Isso não vende, velho. É simples assim. É isso, né, Pedro? E pessoal, essa daqui, depois eu ainda vou voltar em live na Twitch, eu separei um layout lá pra gente passar por algumas coisas da imprensa. E não sei se é verdade, mas estão falando aí que foi mais de 100 mil, 200, teve até um amigo que falou que a TNT perdeu 400 mil seguidores, não sei se foi tudo isso, mas só apagou porque perdeu seguidor. Eu falei 10, chutei baixo, tá? Mas só apagou porque perdeu seguidor. Mas você, Pedro, que é um crítico às perguntas, mas você vê, cara, a gente teve algumas questões táticas hoje para abordar. Algumas questões, até, por exemplo, Kelvin e Jefté. O que você ganha, o que você perde em detrimento a, sei lá, o Giai e o Piquerez. Pô, Abel, dá para trazer um dos... Como você coloca 3 zagueiros, um lateral para dentro da zaga, igual o europeu faz, é possível. Cara, esse cara é muito fraco. E aí depois o seguidor entra aqui, não entende que a gente tá muito louco, porque a gente espera coisas da coletiva, não são perguntadas essas coisas, aí ele perde a cabeça dele. Porque, cara, é de perder a cabeça, velho. São 10 minutos, pô. Pesa fazer um trampo legal em 10 minutos? É muito ruim. Desculpa. Ô, Fer, assim, a galera no chat aí viu minha reação, né? Cara, tem uma parada que pelo menos eu estudei isso, de pergunta, que você nunca pode fazer uma pergunta, principalmente quando você quer uma resposta que a pessoa desenvolva, que a pessoa trabalhe a resposta e que você consiga pegar pontos ali para usar depois, que a pergunta pode ser respondida com sim ou não, ou com uma resposta muito objetiva. Esse cara aí começa com a pergunta, Abel não sei o quê, ou não sei o que lá. Irmão, você já matou a sua pergunta, porque a resposta do cara foi Abel Ferreira. E já te cortou. Toda a moral que você tinha para tirar qualquer coisa nesse pós-pergunta, já era. Porque o cara já vai te responder com uma resposta ou muito curta, ou sendo completamente evasiva. Cara, os repórteres que estão nessa coletiva aí, os caras não entendem minimamente de como questionar alguém, de como fazer uma boa pergunta ou uma boa... um bom dia... Puta, eu não vou nem saber a palavra. Eu já me irrito, que eu fico perdido vendo esses caras. Diálogo, ter um diálogo, pode ser essa palavra, eu acho que complementa melhor. De ter um diálogo para ter respostas boas. Porque quando você faz uma pergunta ridícula, como esse cara fez, que ele já começa tentando fazer uma graça e o Manga foi feliz aí num ponto, ele poderia bater no Flamengo nas 2 frentes.
Ô, Manga, e se a manchete de amanhã sai? Abel Ferreira se compara a Tele Santana e já é um dos maiores técnicos do Brasil. Tem essa loucura. Cara, mas só que o cara é tão burro, que o cara pode usar isso na pergunta, e desculpa aí se o cara ficar ofendido. Desculpa, irmão, a sua pergunta é muito burra isso. Ó, cara, faz a pergunta. Abel, você, com tudo que você já fez aqui no Palmeiras, você se vê em um ponto diferente na história do Palmeiras e do futebol brasileiro? Se o Abel Ferreira dá qualquer resposta do tipo, não, já fiz bastante coisa, a sua manchete tá pronta, irmão. Tá pronta a sua manchete. Coloca que o Abel se comparou ao técnico Tele Santana, porque ele falou que ele já fez bastante coisa importante. Mas não, você é muito cabeçudo, cara. Você não pensa, velho. Não pensa em pergunta. E aí, Fer, desculpa, a coletiva jogada fora. Podia falar da tática, podia falar do Carlos Miguel. Mas de 38 do brasileiro, só não é jogada fora contra o Flamengo, o clássico, que eles trabalham um pouquinho melhor. Ou seja, é 30 jogada fora. É 30 coletivas. Poderia falar do Carlos Miguel simplesmente, porque muita gente fala que o Abel não gosta e ali o esquema do Palmeiras, eu não sei se isso é verdade, tá? Tem algumas particularidades para não fazer perguntas muito complexas, eu sei lá qual tipo de pergunta que o Palmeiras não deixa. Mas, cara, faz uma pergunta boba. Ô Abel, depois de 6 gols que o Carlos Miguel levou, como você vê a confiança do goleiro mostrando que tá jogando bem? Pronto, você vai extrair alguma coisa. Desculpa, Fer, a coletiva ridícula aí. E o pessoal falando do Abel Ferreira ser arrogante ou ignorante, alguma coisa. Cara, se eu sou o técnico e ouço essas perguntas, eu falo, próxima, eu nem respondo. Vamos para a próxima? Próxima pergunta. Se ninguém fizer uma pergunta boa, vai embora e tchau, acabou, pô. Aí sim eu tiraria o chapéu para ele. Aí tá achando ele de arrogante depois. Vai lá, TH, se você fizer isso. Bom, é muito constrangedor, né? Porque o papel do jornalista é fazer perguntas. Por exemplo, é uma coletiva de pós-jogo, né? E aí os caras querem saber como que vai ser Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores daqui a um mês. A coletiva é de pós-jogo e a pergunta sobre o jogo foi talvez só a primeira. A segunda, o cara deixa claro, não queria fazer nenhuma pergunta sobre o jogo, não. Aí começa a babar o ovo de lá, de cá, e sobe, e desce. Nossa senhora, se lambuzou ali em cima do Abel. Aí depois vem esse outro amigo aí, meu Deus, toda coletiva ele quer fazer uma... Ele quer dar uma amadinha, né, no Abel. Toda coletiva, esse rapaz aí faz isso mesmo. É constrangedor, cara. Na última coletiva, teve um que falou também que estava emocionado. Não, realmente eu estou emocionado. Jornalista não tem que estar emocionado em coletiva, cara. Me desculpa, jornalista mesmo. Nem mesmo eu, se fosse palmeirense, falou, Abel, tô emocionado, cara. Puta vitória aqui de 4-0. Não, você tem que ser profissional, cara. Para aí, pô.